Boa tarde, Brasil. Boa noite, Portugal. Viva, Zezito. Então, é uma grande satisfação estar aqui a poder conversar com tanta gente interessante e interessada nesse tema da arte na educação e as ligações disso com o pensamento de Paulo Freire. E eu gostava de dizer, até uma maneira de me apresentar, das conexões, das ligações que isso que eu me proponho colocar para vocês como instigação e animação para uma conversa sobre esse tema, me conectar com as duas últimas lives sobre juventudes, educação e cultura, né? As falas do amigo Simão, e a última live, há 2 dias atrás, na quinta-feira, do padre Reginaldo Veloso, junto com o Simão, falando sobre a experiência do movimento de adolescentes e crianças, o MAC, e as experiências na região metropolitana do Recife, do projeto de animação cultural nas escolas públicas. Então, eu cheguei no Nordeste, né, no Recife, em Olinda, em 1975, e vindo do Sudeste, e animado pela perspectiva de trabalhar, de conhecer e mergulhar na cultura, nas culturas populares do Nordeste, e de trabalhar com educação popular, inicialmente ligado à igreja das comunidades de base, e por isso o primeiro trabalho a que eu me liguei foi na Operação Esperança com Dom Helder Câmara. E daí começou essa história que viria a ser a minha história profissional e militante no campo da educação popular, né? E a ligação vem daí, porque Reginaldo Veloso foi a pessoa a que eu fui apresentado inicialmente. Ele era pároco no bairro da Macaxeira, e foi ele que me introduziu nos encontros, nas reuniões das pastorais populares e no movimento, nesses movimentos. E depois também, através dele e do amigo Alcino Ferreira, que são fundadores, vamos dizer, deste trabalho que é o movimento de adolescentes e crianças, que chamava-se Movimento Amigos das Crianças. Também eu tive uma primeira contato com um trabalho, entre outros trabalhos que eram desenvolvidos nessa época, ainda época de ditadura militar, né? Caminhando para o seu fim, mas ainda época de ditadura, um trabalho nas comunidades, inspirados pela educação popular paulo freiriana. E esse contato com o MAC, né, para além de Reginaldo Veloso e Alcino Ferreira, né, isso há 40 e tais anos atrás. Então, com o MAC, no movimento de adolescentes e crianças, e participando daqueles encontros, eu comecei a aprender umas coisas que iam ser determinantes para configurar a minha visão do trabalho com educação e com educação popular. E, no caso, com crianças e adolescentes. Basicamente, o maior aprendizado está consignado nessas duas expressões. Primeiro, que brincadeira é coisa séria, né? E
que criança e adolescente, olhar para crianças e adolescentes, para a infância e para a adolescência, como o Reginaldo colocou muito bem na última live, como seres não apenas em formação para serem outra coisa, mas na plenitude desta idade e de uma maneira própria e de uma situação própria de ser gente. Então, criança como gente, criança como sujeito de direitos. E daí veio, uma das experiências que eu tenho como referência. A outra referência forte é a referência do trabalho através do SENAP, do Centro Nordestino de Animação Popular, em que antes disso, com o Reginaldo Veloso também, durante 10 anos, eu estive junto com o padre Reginaldo e o padre Humberto, acompanhando e apoiando o movimento das Terras de Ninguém em Casa Amarela, no Recife, que era um movimento de moradores, de organização dos moradores, em torno da luta pelo reconhecimento do seu direito sobre as suas moradias nos altos e córregos de Casa Amarela. E então essa parceria, cumplicidade e aprendizado mútuo e trabalho e de experiências no campo da educação popular vem dessa época. Depois, então, eu fiz um pouco de tudo aí no campo da educação popular, como educador, como assessor de movimentos, de grupos, e sempre com uma ligação muito forte com as expressões da cultura popular nas comunidades populares e também grupos e organizações de trabalho cultural. E essas me alimentaram bastante sobre isso que vamos falar um pouquinho aqui, que é a educação através das artes, a educação com arte, a educação na perspectiva das artes. E, claro, o grande mote freiriano, que educação e cultura estão embrincados, estão ligados profundamente. A ideia de educação freiriana é uma ideia de educação na cultura, educação como cultura e educação como vetor de transformação de cultura. No Centro Nordestino de Animação Popular, eu já trabalhava nesse campo há uns 15 anos, quando conheci o SENAP. E que depois eu fiquei 15 anos no SENAP, e aí fui companheiro também do Simão, tivemos 10 anos juntos na equipe de formadores do SENAP, para trabalhar com formação de educadores populares. E aí também tem uma experiência que eu vou trazer de referência, mas já queria citar aqui. Nos 3 últimos anos que eu estive no SENAP, o SENAP desenvolveu um projeto de formação com educadores populares e animadores culturais. O projeto chamava-se Inclusão pela Arte, PIPA, tinha esse símbolo da PIPA, Projeto de Inclusão pela Arte. E, particularmente, uma experiência que me inspirou muito, que foi a das Feiras Culturais de Arte e Cidadania, uma experiência realizada em escolas públicas. Esse projeto era desenvolvido de formação, durou 3 anos, com 40 educadores e educadoras populares de quase 30 organizações diferentes de 8 municípios de Pernambuco. E durante 3 anos se encontraram muitas vezes, muitos finais de semana, e desenvolveram essa experiência de intervenção da ação cultural nas escolas públicas. Para desenvolver
essa experiência, o SENAP também se inspirou. A gente está sempre, no nosso campo de trabalho, se inspirando para recriar experiências que nos precedem, que nos precederam. No caso, já vinha rolando, acontecendo, essa experiência que Reginaldo citou e Simão explicitou, do programa de animação cultural nas escolas públicas, no Cabo de Santo Agostinho, que é um município da região metropolitana do Recife, projeto chamado Procuca, que depois também aconteceu no Recife e depois na cidade de Jaboatão também. Então, essa é uma referência forte que eu tenho. E no SENAP, a nossa referência foi um casamento feliz que se fez entre o pensamento da educação popular latino-americana, que é fundamentalmente o pensamento de Paulo Freire, e a abordagem pedagógica da arte-educação. Então, essa é uma grande referência que eu tenho, né? E dizer que, nesse itinerário todo, foi um pouco esse itinerário que acabou me trazendo, há 10 anos atrás, aqui para Portugal, para aprofundar, estudar um pouco mais essa experiência do SENAP, que já estava sistematizada, com publicações e tudo. Então, pronto, essa é um pouco a minha história, a minha experiência, e eu escolhi como guia, roteiro dessa live, ser acompanhado, ter um roteiro de um PowerPoint, porque a minha perspectiva é trazer um conjunto de ideias-chave que, para mim, pessoalmente, representa uma síntese do meu pensamento e da minha história de vida profissional. E que me toca muito vitalmente. Isso significa também emocionalmente, não só intelectualmente. Porque desse trajeto eu me vi assim, né? Aos 60 anos de idade, 40 anos antes, eu com 21, 22 anos, estava trabalhando na periferia de São Paulo com educação de jovens e adultos inspirado no pensamento de Paulo Freire. Paulo Freire estava banido, os livros deles proibidos, e eu tinha um livrinho que era Educação com Prática da Liberdade, encapado com papel que a gente chamava de enrolar pão, né? E daí foi aí que eu escolhi como caminho de profissão e de vida trabalhar nesse campo da educação popular. E 40 anos depois, com 61 anos de idade, eu me vi, né, em Portugal, numa universidade, falando sobre essa experiência e defendendo uma tese de doutorado e tal. Mas, então, e falando sobre a experiência do SENAP, a metodologia do SENAP. Esse foi o meu itinerário. Então, esse PowerPoint tem ideias básicas, fundamentais, não porque elas estão colocadas na tese, mas porque, com elas também, eu tenho desenvolvido outros trabalhos e outras experiências. Então, eu trago de todo esse caminhar e dessas pessoas também com quem eu convivi esses anos todos no campo da educação popular, né? Então, primeiro slide aí, a primeira referência, pensamento de Paulo Freire.
a educação dialógica, a perspectiva freiriana da educação e da formação. E eu escolhi, podia ter outros destaques no pensamento dele, mas esses são os que me pareceram mais relevantes para fazer esse casamento do pensamento de Paulo Freire com a abordagem pedagógica da arte-educação. Então, de que educação estamos falando? E eu destaco essas 3 vetores. Uma educação vinculada às raízes e fortalecedora das identidades culturais, uma educação que contempla a integralidade da pessoa, inteireza é outra palavra para isso, que Paulo Freire gostava muito de usar, a integralidade da pessoa, da experiência humana e de sua construção histórica. E uma educação que resgata a centralidade do sentimento e a relevância do cuidado. O tripé das capacidades humanas que a pedagogia da autonomia propõe trabalhar é a criticidade, a afetividade e a criatividade. Então, isso é uma síntese que, para esse momento, nos ajuda para fazer esse casamento. O que é essa abordagem da arte-educação, a abordagem pedagógica da arte-educação? Um entendimento de arte não como ferramenta, como instrumento, como dinâmica ou como meio na educação, mas arte como canal, como conduto, como caminho na formação do humano e no reencantamento do mundo. E ela opera isso através da reeducação dos sentidos e da sensibilidade, baseado no corpo, conceito de corporeidade, e quando falamos corpo aqui, estamos nos referindo não a uma máquina, mas um organismo vivo, pulsante, o corpo em movimento, corpo sensível, corpo consciente, como gostava de falar Paulo Freire, e a perspectiva da arte educação é o de educar o sentir e o pensar combinados, o sentimento e o pensamento produzem a percepção através da atuação, do fazer. Né? Então, essa é uma perspectiva com essas ideias, palavras-chave e ideias-chave, ao gosto de Paulo Freire. Bom, então, a perspectiva que isso traz para a educação, formação, sempre trazendo a ideia de educação, formação junto, para Paulo Freire, educar é substantivamente formar. Né? E ele fala isso e discute isso mais de 20 vezes no seu livrinho da Pedagogia da Autonomia, que é o último livro publicado dele em vida, com ele vivo, né? Esse livrinho aqui, olha. Ele fala bastante que a educação é formação, e a educação que nos interessa pensar é a educação como formação do humano. Uma ideia que eu trago para a gente conversar é isso, né? E que eu trago da minha experiência de 15 anos no Senap, né? Foi amadurecendo uma compreensão. O que é mesmo isso que fazemos? Não é? Para onde aponta isso? Trata-se de redescobrir, reanimar, fortalecer. O que significa revelar a alma e dar força ao ser. Reginaldo, antes de ontem, aqui na live, falava dessa coisa, o conceito de animação, que é revelar a alma do fazer, né? E animar, então, é trazer o impulso vital. Então, revelar a alma e dar força ao ser. Ser aqui não como conceito metafísico, abstrato, mas é o estar sendo, tornar-se, vir a ser
dos educandos, das educandas e também dos educadores, das educadoras, que precisam ser fortalecidos, animados no seu centro energético de vitalidade, no seu potencial criativo e autocriativo. Ensinar a criarmos-nos a nós mesmos é o papel da arte. A criação se articula no âmbito da sensibilidade. E aqui eu vou trazer vários pensamentos de Paulo Freire. Em toda pessoa existe um ímpeto criador, o ímpeto de criar ele nasce da inconclusão do ser humano. Nós somos inacabados, inconclusos, por isso nós somos educáveis e por isso temos esse ímpeto de criar e criarmos-nos. A educação é tanto mais autêntica quanto mais desenvolve esse ímpeto de criar. Não é? Então, fazer educativo formativo, educar é substantivamente formar, nós perguntamos, pedagogia da pergunta, o que é que está em jogo nesse fazer? Todo fazer, toda a prática educativa, fazer educativo formativo. Qual é o ponto de partida? Qual é o ponto de chegada desse fazer? As pessoas. Então, a gente parte das pessoas, sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas idosas, e chega nas pessoas. E o centro desse fazer é a vida. Essa é uma perspectiva biocêntrica, que tem a vida no centro, e ecológica. O ecológico é o ecos, né? Grego, que significa casa. Então, cuidar da vida, cuidar da casa, as três ecologias. A ecologia pessoal, cuidar de si, cuidar uns dos outros, cuidar da terra, nossa casa comum. É dessa perspectiva educativa, formativa, que estamos falando aqui. Portanto, educação, formação, na perspectiva da humanização. Todo o pensamento de Paulo Freire, a sua filosofia da educação, é voltada por essa que nós não nascemos feitos, nós nos fazemos seres humanos, os homens e mulheres que somos, e que a educação, entre outros fatores, faz, cria, constrói. A educação, qualquer que seja o nível em que se dê, se fará tanto mais verdadeira quanto mais estimule o desenvolvimento dessa necessidade radical dos seres humanos, a de sua expressividade. Né? As artes são canal de expressão e desenvolvimento da sensibilidade e da expressividade nossa. Por isso, o seu lugar e o seu papel tão importante na educação. E Paulo Freire vai dizer, é por isso que transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo, que é o seu caráter formador. Portanto, nós temos aqui uma síntese de ideias-chave que, articuladas entre si, formam um pensamento que fundamenta e guia um fazer educativo na conjunção do pensamento da educação popular paulo-freireana e da arte-educação. E aqui eu quero trazer 3 metáforas, né? Metáforas, figuras de linguagem, de pensamento, para ajudar a pensar a educação. A metáfora da fonte, a do coração e a do horizonte. Então, perguntamos. Importa, muitas vezes, perguntar. Educadores e educadoras se perguntarem a si e entre si quando conversam. E os educandos também, e formandos, se perguntarem o que é que inspira, o que é que motiva esse fazer. De onde vem? Onde é que se bebe, onde é que se alimenta para se inspirar e motivar para esse fazer? A outra dimensão é a do coração. O que é que faz pulsar a prática? Não é? O que faz vibrar?
o que lhe dá ânima, o que alimenta a chama. E a outra metáfora do horizonte, a que é que se destina? Existirmos, a que será que se destina? Como diz a música do Caetano. Então, é com essas perguntas. Pode voltar para a anterior, por favor, Zezito? Isso. Bom, e aí, para assim, essa primeira intervenção minha, dessa fala com essas ideias, eu gostaria de trazer referência de duas experiências, apenas com algumas imagens, né? Uma primeira experiência, volta um pouquinho, Zezito, por favor. A experiência, se puder colocar aquelas fotos do Pipa, o Simão também participamos juntos dessa experiência do Senap, então, Projeto Inclusão pela Arte, que formou educadores, que era um projeto de formação no tempo, processo, não atividade, simplesmente eventos, mas processo, que durante 3 anos reuniu 40 educadores, animadores culturais, que trabalhavam com crianças e adolescentes em situação de risco, que trabalhava nos bairros, em cidades, tanto na capital, no Recife, quanto em cidades da região metropolitana, nos bairros populares. E esses educadores eram pessoas... A outra imagem, a do circo. Então, educadores e animadores culturais, e uma das atividades desse processo formativo era organizar e realizar, numa escola pública de uma cidade, uma grande escola pública, um evento de um sábado inteiro, que foi chamado de Feira Cultural de Arte e Cidadania. Levava 3 meses de reuniões, encontros e reflexões e preparação prática desses educadores que estavam em processo formativo, desses animadores culturais, para preparar esse sábado na escola, para a qual eram mobilizados alunos, professores, pais, comunidade envolvente, artistas populares da comunidade. E o evento constituía de um dia inteiro em que era montada uma feira de produtos e serviços, era montada uma grande lona de circo no pátio da escola, e as salas eram ocupadas com oficinas das mais variadas artes e saberes que os educadores e os animadores em formação ofereciam para quem se inscrevesse para essas atividades. E debaixo da lona do circo acontecia, num determinado momento, uma grande roda de conversa sobre a arte na educação, a arte na escola, e, ao final, havia um grande encontro em que cada oficina ia trazer, oficina de dança, oficina de música, de percussão, oficina de contação de histórias, várias oficinas iam trazer plasticamente e artisticamente o resultado do que desenvolveram como formação durante a tarde inteira. No final da tarde iam apresentar, era um grande espetáculo debaixo de uma lona de circo. Então, essa é uma grande experiência de referência que eu gostaria de trazer para essa ideia de que, ligado a esse pensamento aqui, que Paulo Freire, que eu vou falar um pouquinho depois, trazer uma entrevista de Paulo Freire, que ele fala bastante sobre arte na educação. E aí eu quero trazer as palavras dele, porque não estão em nenhum livro, estão numa entrevista. E, num outro momento dessa live, um pouquinho mais na frente, eu gostaria de falar disso. Uma segunda referência que eu quero trazer para vocês, andando no tempo, porque aquela Feira Cultural de Arte e Cidadania do Projeto Inclusão pela Arte foi no início dos anos 2000, 2003, 2004,
2005. E agora eu vou trazer para uma experiência daqui, que é um curso que eu dou na universidade todo ano, chamado Aprendizagem Criativa, em que eu trago essa metodologia que eu aprendi e desenvolvi no Senado, em cima da qual eu fiz uma tese de doutorado, mas que eu desenvolvo num curso. Pode passar o próximo slide, por favor? Isso. Esse curso chama Aprendizagem Criativa, tem 9 sessões, 9 aulas, mas cada aula dura 3 horas, é à noite, chama aqui horário pós-laboral, é um curso de extensão, em que os participantes são profissionais da área da educação, da área da saúde, da área da psicologia social, que trabalham em escolas, que trabalham educação infantil, primeiro grau, segundo grau, que trabalham em universidade ou que trabalham em organizações sociais. Então, é um público bem diversificado. A cada ano eu tenho 10, 12 pessoas. Passa muito disso, né? E durante 2 meses, nós temos, uma vez por semana, um encontro de 3 horas. E eu pensei em organizar esses encontros, com essa inspiração de Paulo Freire e Arte e Educação, como oficinas em que as linguagens artísticas pudessem ser experimentadas, em que houvesse sempre também uma roda de conversa, em que as pessoas pudessem trocar experiências, dificuldades, conhecimento e tudo isso, né? Volta anterior, por favor. É isso. Então, eu trouxe aqui, só para apresentar rapidamente, uma sessão. A 8ª, penúltima sessão, é como exemplo dessa perspectiva de que trabalhar com arte e na perspectiva das artes é alguma coisa que podemos fazer sempre, em qualquer circunstância, com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos, com profissionais formados. Eu, nesse último curso que eu dei, que eu animei, e que vocês vão ver umas imagens, eu tinha 9 pessoas, aqui vão aparecer 7 apenas, mas tinha gente de pós-graduação, de mestrado, doutorado, professoras com 25 anos de sala de aula, pessoas de experiências diferentes e em situações diferentes. Pode voltar, por favor? O slide anterior. Isso. Então, eu começo sempre com danças circulares, que é também uma prática de arte educativa, vamos dizer assim, né? De escutar, ouvir, dançar em círculo, levado por uma música, que pode ser da própria cultura, pode ser de outras culturas, e dar as mãos e dançar, né? Danças circulares, um videoclipe de animação, que foi esse com música, foi esse que vocês viram no começo da live, com a música do Milton Nascimento, e em seguida um exercício que, na aula anterior, eu tinha pedido para as pessoas, a estação daqui do outono, eu tinha pedido para eles que trouxessem para a aula, para a sessão seguinte, catassem no chão, na rua, no caminho para vir para a faculdade, catassem folhas, galhos, flores, pedrinhas, elementos da natureza caídos no chão. E com isso, eu pretendia fazer esse exercício que nós fizemos nessa sessão, de construir uma mandala coletivamente. Um texto poético, isso aqui é a minha programação do processo dessa sessão, com começo, meio e fim, alguns passos e algumas dinâmicas interligadas. Sempre algum texto poético, aqui no caso uma poesia da poetisa portuguesa Florbela Espanca, e depois, a partir dessa construção coletiva de uma mandala, que é um exercício poético-estético, né, de plástico, de construir uma
uma mandala com elementos da natureza, era um exercício de construção poética, né? Poetizando o meu fazer educativo a partir daquela pergunta: qual é o coração do meu fazer educativo? O que é que faz pulsar? E terminava tudo com uma roda de conversa em torno desse tema circularidades na educação, e fechava com uma canção do Gonzaguinha, Caminhos do Coração. Pronto, né? É isso. Eu considero que é assim, né? Depois de toda essa caminhada, tudo que eu aprendi, muito do que eu aprendi, eu condenso nessa experiência hoje aqui em Portugal. Então, vamos ver as imagens desses exercícios, é só 2 slides, pode passar. Então, a construção coletiva da mandala, eu cheguei com apenas com um círculo pintado, esse que está no centro, que é confeccionada de palha. Coloquei e depois as pessoas se juntaram em torno e tiraram da bolsa, da mochila, as coisas que tinham trazido, que tinham catado no chão, e em pouco tempo foram construindo essa mandala coletivamente, né? Esse grupo já vinha, então, juntos há 1 mês e meio, mais ou menos, e se encontrando uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, e já estava bem afinado, né? Já tinha conversado muito, feito vários exercícios artísticos, lido poesia, e estavam bem afinados. Então, esse exercício espelha um pouco isso. E a próxima mandala, a próxima imagem, por favor, próximo slide. Pronto. Ao final, construíram, né? Celebraram essa construção dessa forma, né? Corpo, disposição dos corpos no espaço em torno da sua produção artística. Depois sentaram em torno e cada qual foi escrever qual é o coração do meu fazer educativo em linguagem poética. Não é? Prosa poética ou poema rimado. E eu, como último passo dessa dinâmica, um sarau de recitação poética em cada qual recita o seu poema. Pronto, essa é uma experiência de arte na educação, na formação de formadores. Todas essas pessoas são educadores, formadores já vividos, experimentados e tudo, e que trabalham com formação de outros. Então, esse curso quer trazer uma contribuição para reanimar essa perspectiva de, olha, fazer educação com arte e através das artes, na perspectiva das artes, animar para que levem isso para as suas formações com outros educadores. Pronto, isso é o que eu, nesses 40 e poucos minutos, queria trazer como contribuição para a conversa e uma reflexão sobre o tema. Então, eu gostaria de trazer para vocês uns pensamentos de Paulo Freire, né? Eu, recentemente, fui estimulado a escrever um texto sobre arte e educação em Paulo Freire para uma publicação da faculdade onde eu fiz o doutorado e onde eu dou esse curso todo ano. É uma publicação acadêmica que ainda é da comemoração dos 50 anos da pedagogia do oprimido. E que, pronto, e achava importante que esse tema constasse que eu poderia fazer. E aí eu fui buscar, eu tenho muita coisa, Paulo Freire, eu gosto de colecionar pensamentos, frases, li os livros quase todos, mas eu fui buscar
duas entrevistas que eu terei prazer em enviar aí através da Ação Cultural para vocês, os links para, elas são acessíveis na internet. Uma entrevista é de 1990, quando Paulo Freire tinha nem um ano de secretário de Educação da cidade de São Paulo, no governo, na prefeitura de Luiz Erundina, e Paulo Freire, que antes disso já tinha voltado do exílio e tinha sido homenageado e também assumido alguns cursos na Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. E aí a professora Joana Lopes, que é do Departamento de Artes da Unicamp, fez uma entrevista com Paulo Freire, longa, nesses 21 anos da pedagogia do oprimido, em que o tema era arte e educação. E Paulo Freire fala umas coisas preciosas que eu escolhi de ler alguma coisa disso para vocês. E a outra entrevista é de 1996, provavelmente, se não foi a última, foi uma das últimas entrevistas de Paulo Freire, no México. Ele fala portunhol, a entrevista toda, ela está integral na internet. Em que o título do programa que ele é entrevistado chama-se Paulo Freire, Construtor de Sonhos. Construtor de Sonhos. E ali ele também fala coisas interessantíssimas que não estão, pelo menos tal qual, não estão nos livros. Então, eu gostaria muito de encerrar essa minha participação, não é? Trazendo isso, né? O pensamento de Paulo Freire sobre a arte na educação. Nessa entrevista de 1990, a dada altura, ele diz o seguinte, pergunta-se para ele, então o senhor acha que a arte era uma coisa importante para que os alunos tivessem meios, como meio para que os alunos expressassem a sua verdade? Sabem que é uma coisa chave no pensamento de Paulo Freire, é dizer a sua palavra. Esse é o mote da pedagogia do oprimido, que cada pessoa ganhe condição de se dizer e dizer o mundo. Né? Daí que vem a autonomia. Por isso é uma pedagogia da autonomia. Então, perguntado sobre se a arte devia estar na escola como meio para que os alunos se expressassem, Paulo Freire diz o seguinte, eu não gostaria de dizer que a arte seria um meio de expressão. A arte tem que participar da escola como ela mesma, como um fim. Ela pode até ser meio, mas ela tem que ser respeitada como atividade fim. A arte tem que ter um lugar de respeito na escola. E mais adiante, ele diz, perguntado sobre, mas como é que isso pode acontecer? Qual é a condição para que isso aconteça? Desculpe. E ele diz, na medida em que a prática escolar considerar a expressão artística como algo substantivo, como algo tão necessário quanto matemática, por exemplo, para a vida. No momento em que a escola testemunhar isso ao aluno, no momento em que a escola respeitar a expressividade criadora dos meninos e meninas, as práticas fazedoras de boniteza dos meninos e das meninas. Então, na pedagogia da autonomia, esse livrinho aqui, maravilhoso, várias vezes, várias passagens, como em outros livros, e durante muitas vezes nos últimos falas escritas de Paulo Freire, ele sempre trazia, né?
Ética e estética. Pensar e fazer educação como um ensaio, a prática educativa como um ensaio ético e estético. Ético, decência e boniteza de mãos dadas. Então, o lugar da arte, né, como canal e expressão disso. Faz parte da natureza da prática educativa, diz Paulo Freire, a boniteza. O ser da educação tem que ver com o conhecimento, com a política, com a ética, com a estética. Ética é um modo de se conduzir na vida. Estética é um estilo. Né? E a ética e estética como dimensões tão importantes como a pedagógica e a política dentro da prática educativa. O ser da educação tem exigências de ordem ética, mas também a educação é uma prática normalmente bonita, porque tem a ver com a formação do ser. O ato de formar é, ao mesmo tempo, estético e ético. É uma relação indicotomizável que não se separa entre boniteza e decência. Não é? Então, essa é a nossa fonte, é uma das nossas fontes importantes, né? Como é a arte-educação, como é o pensamento da complexidade, da transdisciplinariedade. Né? E tudo isso para quê? Porque temos o entendimento que criar e revelar sentidos são necessidades vitais nossas e de nossos trabalhos de ensinar e aprender. Nós sabemos disso, mas ainda não aprendemos bem como fazer. Para reconhecer, despertar e desenvolver as potencialidades poéticas, a aprendizagem vivenciada como uma atividade criadora. Para, através da educação, vitalmente se experimentar formas renovadas de perceber, imaginar, pensar e dizer a existência e o mundo. Então, o meu pensamento, assim, né, de fechar isso aqui, tudo isso vai na direção de pensar e fazer, buscar através das práticas, através de práticas educativas alternativas, buscar alternativas a uma educação apartada da vida, que dissocia razão e sensibilidade, cognição e afeto, apropriação e criação. Isso é o que um autor que eu gosto muito dele, professor da Unicamp há muito tempo, chama-se Antônio Severino. Severino Antônio. Severino é o primeiro nome, Antônio é o sobrenome. Ele fala, chama a reinvenção poética do fazer educativo formativo. Trata-se de recriar um espaço-tempo no qual a pessoa possa ser reconhecida e mobilizada. Não é? Meu pensamento de conclusão é o final da Carta da Terra, assinada por Leonardo Boff, elaborada e assinada por Leonardo Boff, e mais uma série de pensadores e cientistas, em que termina assim, que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência diante da vida, pelo firme compromisso de alcançar a sustentabilidade e de intensificar a luta pela justiça e pela paz e pela alegre celebração da vida. Então, amigos e amigas, companheiros e companheiras, educadores e educadoras, né? Animar a vida através do nosso fazer, um jeito bom, muito bom,
de viver e seguir vivendo. Eu sou muito grato às pessoas todas que, junto com quem eu fui me recriando nesse processo e, particularmente, ao pensamento de Paulo Freire e à arte de educação. E aqui eu queria fazer uma homenagem a um amigo de 45 anos, Alcino Ferreira, que estava na origem do MAC, do Movimento de Adolescentes e Crianças, do Movimento Amigos de Crianças, e com quem eu aprendi e me recriei para essa visão do corpo e da arte na educação, visão e prática. Esse aqui então, olha só, isso aí foi epígrafe da minha tese de doutorado, mas o Paulo Freire fala naquela entrevista que eu falei de 1996 no México, e que eu vou mandar o link para o Zezito para ele socializar com vocês dessas duas entrevistas de Paulo Freire. Construtor de sonhos. Então, a educação é uma obra de arte. É nesse sentido que o educador é também artista. Ele refaz o mundo, ele redesenha o mundo, repinta o mundo, recanta o mundo, redança o mundo. Eu acho isso aí uma maravilha. Mais inspiração impossível. Então, e uma imagem de uma roda de danças circulares em Aracaju, em 2015, depois dessa de 2015, ainda tivemos uma em 2016, né? Na comunidade do Bom Pastor, que é esse galpão maravilhoso. Então, também é uma referência muito grande na minha vida, né? Eu estou há 20 anos nessa prática das danças circulares e também me recriei e sigo me recriando nessa prática como prática de arte e educação. Muito obrigado, pessoas. E vamos seguindo. Um agradecimento muito grande, um voto, estima e apreço pelo trabalho da doação cultural. Eu acompanho, sigo, participei em alguns momentos da ação cultural, né? Querido Zezito, nos conhecemos desde o tempo do Reculturarte, do CESEP e do projeto Reculturarte no bairro América, em Aracaju. E tudo isso são referências inesquecíveis para mim, né, para a minha própria formação. Foi com essas relações todas que eu me formei e sigo me formando. Então, muito obrigado por essa oportunidade e viva! Né? Vida longa às nossas cumplicidades. Sem dúvida.